Copa do Mundo de Clubes começou, já tivemos toda a primeira rodada e hoje, inclusive, já iniciou a segunda rodada. O Palmeiras até agora vai vencendo por 2-0 a equipe do Al-Ahly. Jogo nesse momento interrompido por alerta de furacão ou foi tempestade lá, o jogo está paralisado por enquanto. Mas vamos falar um pouco do que foi essa primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, porque os brasileiros não estão dando mole para as equipes da Europa não, tá? Os europeus estão tendo muita dificuldade nesse início de Copa do Mundo de clubes. Vamos lá falar um pouco sobre esse campeonato. Eu já agradeço aí a presença de todos vocês aqui no nosso vídeo de hoje, né? Estamos na quinta-feira, né, falando um pouco aí sobre esse campeonato. Amanhã tem live no canal Espaço da Bola pra gente debater diretamente sobre a Copa do Mundo de Clubes, mas vamos lá, porque nesse momento a gente tem aí no grupo A o Palmeiras, parcialmente ainda, vencendo a equipe do Al-Ahly, vai a 4 pontos a equipe do Palmeiras, e aí fica Inter, Miami e Porto, aí também junto do Al-Ahly, né, nessas outras posições aqui. Eu não sei qual é o primeiro critério de desempate, mas aqui no GE, o Al-Ahly tá ficando em segundo lugar nesse grupo, tá? Mas não no regulamento aqui, mais pontos em confronto direto, melhor saldo de gols em confronto direto, mais gols prós em confronto direto, mas não tem. Depois a gente vê, ainda tá na segunda rodada, tem muita bola pra rolar ainda, né, velho? Então, são 3 times dividindo ali um ponto cada, Al-Ahly, Inter, Miami e Porto, então o confronto direto não existe, né? Porque são 3 times com a mesma pontuação, sabe? Então não tem como usar o confronto direto como um critério de desempate. Depois a gente vê mais sobre isso. Amanhã a gente pode dar uma olhada no regulamento em si da competição durante a live. Mas na primeira rodada, pelo menos, a gente viu a equipe do Porto tendo muita dificuldade contra o time do Palmeiras. Faltou o gol, né? O Palmeiras jogou muito bem contra a equipe do Porto, jogou melhor do que a equipe do Porto. E poderia ter ganho esse jogo. Seria um recado importantíssimo, né, do brasileiro Palmeiras. Vou mostrar pro Porto, dizer, meu amigo, não é brincadeira não, a gente não tá aqui pra palhaçada não, né? Então, já foi um recado como esse aí na primeira partida envolvendo um brasileiro aí na Copa do Mundo de Clubes, né? No grupo B a gente teve o Paris Saint-Germain atropelando a equipe do Atlético de Madrid, e se o PSG acelera era 8, tá? Então, o PSG já começou ali com o primeiro passo, né? A primeira rodada aí mostrando a que veio, 2 jogos seguidos dando goleada, né? 5-0 para o PSG na final da Champions contra a Inter, 4-0 para o PSG agora na estreia do Mundial contra o Atlético de Madrid. E o PSG não vem para brincadeira não, para mim um dos grandes favoritos aí dessa competição. E o Botafogo venceu a equipe do Seattle Sounders por 2-1. Na minha opinião, o jogo em que o Botafogo precisava, tinha a obrigação de ganhar se quisesse lutar por uma classificação, né? Então agora o time do Botafogo vai enfrentar o PSG, hoje ainda às 10 horas, acho que o PSG dá eu ia falar que dava um sacode no Botafogo, mas eu não acho que vai ser tão fácil assim não, tá? O Botafogo deve vender caro, mas eu acho que o PSG ainda ganha. O Atlético de Madrid joga um pouco mais cedo às 7 horas, acho que ganha também da equipe do Seattle Sounders, e aí ficaria na última rodada, Botafogo e Atlético de Madrid disputando a segunda posição nesse grupo, né? Vamos ver aí como é que se desenrola essa rodada, como é que se desenrola aí esse grupo B, mas vai ser emocionante aí, eu acho, né? Vamos ver também como é que o Botafogo joga contra o PSG, o que é que promete aí a equipe do Botafogo. No grupo C, a gente teve simplesmente um Bayern de Munique atropelando o Auckland City, 10-0 para a equipe do Bayern de Munique. Num palpite, eu botei 5-0 pro Bayern, né? Eu errei pela metade, tá ligado? Do mesmo jeito que o cara apostou 1-0 e o jogo é 2, eu apostei 5 e foi 10. Então eu tô mais ou menos ali, né? No palpite. Mas tivemos também ali um empate entre Boca Juniors e Benfica. O Boca Juniors abriu 2-0, né? E tomou o empate da equipe do Benfica. Um duelo que é um duelo direto
entre os dois ali valendo a segunda colocação. Acho que o Bahia sobra nesse grupo e fica entre Boca Juniors e Benfica. Então, duelo direto aí, o Boca Juniors deixou escapar esses pontinhos aí que poderiam ser importantes demais. Já na segunda rodada tem Bayern e Boca Juniors. Será que vem mais 10 de novo? Já pensou? Ave Maria. No grupo D, o grupo do Flamengo, 2-0 seco de cada um dos dois. Chelsea ganhou do Los Angeles, calado, quase não falo. E o Flamengo ganhou do Esperance, da Tunísia, né, o Esperance. Então, o próximo jogo agora vai ser amanhã, às 3 horas. A gente pode falar um pouco mais sobre essas partidas de amanhã, né, já na nossa live dessa sexta. Então, Flamengo e Chelsea, sei não, hein? Acho que o Flamengo pode surpreender também. No grupo E, a gente teve o River Plate vencendo o Urawa Reds, 3-1. E a Inter teve dificuldade para jogar contra o Monterrey. A Inter teve que buscar o empate contra o Monterrey. Monterrey do Domenech Torrent e do Sérgio Ramos, zagueiro, né? Então, gol do próprio Sérgio Ramos e a Inter, com muita dificuldade, nessa primeira rodada, aí foi buscar esse empate em 1-1. No grupo F, o Fluminense, parecido com a equipe do Palmeiras, né? Pega um time da Europa que foi o Borussia Dortmund, no caso do Fluminense, e amassou o Borussia Dortmund. Né? Por pouco o Fluminense não ganha esse jogo. O Fluminense estava muito bem, criou muito boas oportunidades. O Everaldo, inclusive, perde um gol imperdível ali no segundo tempo, recebe a bola em profundidade no mano a mano com o zagueiro, e ali no mano a mano já era para ele ter chutado, o zagueiro estava meio de lado, ele corta o zagueiro, não corta tão bem assim, chega a cobertura e ele, ao invés de chutar de novo, tendo espaço para bater, ele rola a bola para o Canóbio, que meio desajeitado bate em cima do goleiro. Então assim, um centroavante não pode desperdiçar essa oportunidade de fazer um gol, né? Mesmo que chute, arrisque e perca o gol, não pode deixar de arriscar, né, Everaldo? Tá foda, né, bicho? Então, o Fluminense perdeu também a oportunidade de ganhar, acho que, do melhor time desse grupo, o Borussia Dortmund, né? O adversário mais difícil do grupo, pelo menos. Aí, contra o Ulsan ou Mamelodi que venceu o jogo contra o Ulsan, é o líder do grupo, né? Então, o Fluminense vai precisar buscar esses pontos aí para poder se classificar. Tivemos também aí, nessa primeira rodada, no grupo G, o Manchester City vencendo o Wydad Casablanca 2-0 e o Juventus vencendo vencendo Al Ain por 5-0, esses jogos ontem. E tivemos também a estreia do Real Madrid empatando contra a equipe do Al Hilal, o Real Madrid que teve um pênalti ali no finalzinho do jogo, contra a equipe do Al Hilal e não conseguiu marcar. O Valverde desperdiça o pênalti, né? Perde a oportunidade de ganhar esse jogo, que seria muito importante. E a gente teve também o RB Salzburg, o Red Bull Salzburg, vencendo a equipe do Pachuca por 2-0, sai na frente o Salzburg. E agora a gente já tem aí os jogos da segunda rodada. Mas, cara, é importante demais a gente frisar aí que os brasileiros, a gente teve um empate, uma vitória, 2 vitórias, 2 empates, né? Na verdade, tava contando aqui. Foram 2 vitórias e 2 empates dos 4 brasileiros. Então, é um início, de certa forma, impressionante, convincente dos brasileiros. Inclusive, os 2 empates foi contra europeus, o Palmeiras contra o Porto e o Fluminense contra o Borussia, times que jogaram melhor do que os seus adversários, né? Então, acho que a gente pode esperar muito aí dos times brasileiros aí nessa Copa do Mundo de Clubes. Não digo nem brigar por título, mas que, poxa, avançar, fazer bonito, jogar bem, né? Lembrando que é uma primeira Copa do Mundo de Clubes. Claro, também falando dos times europeus, eles estão cansados aí, final de temporada, e assim, apesar de a gente não ter muito essa cultura aqui no Brasil, na Europa eles trabalham muito os times para fazer esse período aí exatamente para otimizar a temporada dos clubes, né? Então, eles trabalham durante a temporada e quando chega no finalzinho da temporada já está todo mundo esgotado, né? Então, a maioria desses clubes também encerraram a sua temporada mais cedo. Os últimos times a encerrar sua temporada foram PSG e Inter de Milão, né? E o PSG
atropelou de novo aí, eu acho que é o time que chega mais inteiro para essa disputa. Os outros times, eles tiveram que fazer intertemporada, né, ali depois que encerraram seus campeonatos, tiveram que fazer uma intertemporada, uma preparação para esse Mundial, uma preparação bem curta, né, então a gente vê muitos dos times aí com diversas modificações. O time do Real Madrid, por exemplo, jogando sem nenhum zagueiro e com os jovens jogadores ali na sua formação. Olha aqui a escalação da equipe do Real Madrid, né? Colocar aqui a escalação. O time joga com uma novidade também, né? O Alexander-Arnold na lateral direita e jogou na zaga com o Asensio, que é um meia, jogando de zagueiro, cara. E o Huijsen, não sei, Huijsen, deixa eu ver aqui. Com certeza um jovem jogador, né? Ele era do Bournemouth, chegou agora na equipe do Real Madrid e tem 20 anos de idade, então acabou de chegar, né? E o time teve que correr atrás, né? Se virar nos 30 para poder colocar o seu time em campo. Mas é isso, gente. Tivemos aí muitas surpresas, né, nessa Copa do Mundo de Clubes. Os brasileiros estão convencendo seu torcedor. A galera tá ensandecida com seus times. Então, impressionante, né? Importante demais esse momento atual dos times brasileiros. É a oportunidade que a gente tem também aí de conseguir chegar lá no mata-mata, né, e representar bem o nosso país. Tô de verde aqui não é nem para homenagear o Palmeiras, tá? É o Breja Mecânica, o meu time de futsal aqui, meu não, né? O time que eu jogo de futsal aqui de Maceió. Mas é isso, pessoal. Copa do Mundo rolando aí, é muito bom ver esse tipo de campeonato, né? É um negócio diferente, é uma coisa que é totalmente diferente do que a gente está acostumado a acompanhar, então tem sido bem interessante assistir alguns duelos, alguns confrontos, né? E como eu falei, algumas surpresas, o que é sempre legal no futebol, né? Essas zebras e tal, é bem legal. Mas enfim, manda aqui nos comentários a opinião de vocês sobre a Copa do Mundo de Clubes, como é que tá sendo essa experiência para vocês. Eu tô adorando. E então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo aqui no nosso canal. Não perde a nossa live amanhã, né? Link na descrição aqui para nosso canal de lives e todos os nossos perfis, canais e redes sociais. Então acompanha a gente em todas elas e vamos que vamos, galera. Grande abraço para todos e boa sorte para os brasileiros no Mundial.